prenúncio da vinda de Jesus. Lógico que, com certeza, isso faz parte. Mas uma das coisas que a Bíblia não diz, que guerras, terremoto, doença, é o sinal da sua vinda. Não, né? De acordo com a Bíblia, ele não vai voltar por quando tiver só acontecendo isso, né? Isso a Bíblia está dizendo que as guerras, a fome, as pestes, as doenças, elas são sinais do princípio das dores. Pode ler o texto. Ou seja, são princípios. Por quê? Porque desde quando tempo acontece guerra no mundo? Há muitos Desde quanto anos. tempo acontece fome? Desde quanto tempo acontece doenças, pandemias, terremotos, maremotos, né? Então, isso são sinais, são prenúncios do início, né? Do princípio das dores. Mas a vinda de Jesus, ela se dará no momento muito específico em relação a isso. Se você ler Mateus 24, né, ele vai falar dos falsos profetas, né, e parece que é Mateus 24, versículo 14, se não estou sendo traído pela minha mente, Jesus diz assim, e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunha a todas as nações, então virá o fim. Né? Isso é um indicativo, né? E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunha a todas as nações, então virá o fim. Agora, a grande pergunta é essa. Mas que evangelho? Quando Jesus pronuncia essas palavras, o Novo Testamento ainda não tinha sido construído. Ainda não, né? Ele não tinha a Bíblia como nós temos hoje, né? Interessante. Ele tinha, no máximo, ele tinha os pergaminhos de Isaías, de Jeremias, mas ele tinha a Torá, Torá é o Antigo Testamento, né? Antigo, né? A primeira aliança. Eu não gosto dessa palavra Antigo Testamento, porque isso não tem muito base bíblica, né? Não existe um Antigo Testamento, existe o primeiro e o segundo, É né? verdade. Primeira aliança, segunda aliança, né? Primeiro Testamento, Segundo Testamento. Que é os evangelhos, segundo, né? Que é os evangelhos. Então, quando Jesus, ele diz, e este evangelho do reino será pregado, a grande pergunta é essa, mas não está sendo pregado hoje? Por que é que Jesus não voltou? Pois é. Se quase toda a terra está sendo pregado. A Bíblia está espalhada por todos os lugares, né, países, etnias. E a indicação que ele dá é essa, e este é o evangelho do reino. Por quê? Porque evangelho, a palavra evangelho, o que Jesus estava se referindo, era a doutrina, a mensagem. Na verdade, ele estava dizendo que quando esta mensagem for pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, então virá o fim. Então, a mensagem é diferente. Por quê? Porque o evangelho, falando hoje como a gente entende dentro da nossa mentalidade, Gildo, ele pode ser um evangelho mentiroso. Pode, pastor? Né? Gálatas, Paulo fala isso em Gálatas, não sei se é capítulo 2, capítulo 3, ele fala, ainda que alguém pregue um outro evangelho, verdade, né? Que não seja esse que nós pregamos, é anátema. Né? Aí Paulo, ele diz assim, ainda que não é outro evangelho, mas que as pessoas torcem, né, o evangelho. Ou seja, então o que é um outro evangelho? É um evangelho distorcido, fora da realidade da mensagem. É por isso que Jesus disse, quando este evangelho, quando esta mensagem. Então esse é um dos principais indicativos da vinda de Jesus. É quando a mensagem verdadeira do evangelho, é quando o evangelho verdadeiro, não o evangelho falsificado, ele for pregado, né, em testemunha a todas as nações, aí então virá um fim. Enquanto isso, pode ter certeza que nós vamos ouvir e ver guerras, fome, terremoto por muitos e muito tempo ainda, né? A gente percebe isso. Então, esse é um dos indicativos e é mais ou menos essa resposta da pergunta da irmã, né? Isso.
É alguns acontecimentos, né? Esse é o primeiro. Os acontecimentos, lógico que as guerras faz parte, mas isso não quer dizer que Jesus esteja voltando por causa das guerras, que isso determine, Uhum. né? Por quê? Porque guerra há muitos... Há muitos e muitos anos já Oxe, existe, né? antes, né, as guerras, as terremotos, as pandemias, tudo isso já vem acontecendo. Então, uma das indicativas mais promissoras da vinda de Cristo é a mensagem do Evangelho. Alcançar toda a criatura. Alcançar, né, uma mensagem verdadeira. É quando a mensagem verdadeira do Evangelho, quando aquela mensagem verdadeira for alcançando, né? É verdade. Tem gente que diz, não, mas já está perto de Jesus voltar, porque em todos os cantos já está ouvindo o Evangelho, mas também tem essa tese, o Evangelho verdadeiro, né, O pastor? Evangelho verdadeiro, né? Vai que é um Evangelho falso, hein? Existe um Evangelho falso. Ou seja, um Evangelho falsificado, ou seja, uma mensagem que... Distorcida. Né, distorcida do Evangelho. Então, de acordo com Lucas capítulo 21, versículo 27, a gente vai lendo aqui, né? Rapidinho aqui. Isso. A Bíblia diz que a vinda de Jesus, ela vai ser visual. Aí para você ver como nós não precisamos nem falar, e vamos ver como existe um evangelho que ele às vezes não vai se encaixando dentro da mensagem, né? Dentro daquilo que Jesus falou. Então, qual é o evangelho verdadeiro? Dentro do contexto da vinda de Jesus. A vinda de Jesus, ela vai ser uma vinda visível, né? Então, não é... A segunda vinda de Jesus não vai acontecer num rapto. Ou seja, nós não vamos sumir. Nós não vamos desaparecer. Ou seja, vai ser uma vinda visível. Todo olho vai ver, né? Cristo voltar nas nuvens, né? Com poder e grande glória, como diz a Bíblia. Olha só o que é que diz Lucas 21, 27. Deixa eu ver aqui, 27. Do Evangelho. Então verão vir o Filho do Homem numa nuvem, com poder e grande glória. Então, o que é que a Bíblia está dizendo aqui, Gil? Sim. Que vai acontecer o quê? Quando ele voltar? Então, verão vir. Então, a gente vai ver. A vinda de Cristo, ela vai ser totalmente visível. Em Atos 1, 10 e 11, o anjo diz assim, ele vai voltar do mesmo modo como subiu. Como foi que ele subiu? À vista de todos. Verdade. Né? Então, a vinda de Cristo é uma vinda visível. Não vai acontecer o rapto. A igreja, ela não vai ser raptada. Um piscar de olho não, né? Esse piscar de olho vamos chegar aí, né? Então, ela vai ser visível. A Bíblia diz que os céus, com certeza, vão se abrir, né? E, de repente, nós vamos ver o Filho de Deus, descendo nas nuvens com poder e grande glória e miríades de anjos com ele ao som das trombetas de Deus. Muito barulho. Você imagina, né, Gildo? Muito tremendo, hein? Quando você está na igreja que o grupo de louvor, os músicos traz o hino muito bem tocado, muito bem encaixado, aquele louvor, aquele hino que toca o coração, né? Tem coisa mais linda do que isso? Aí tu imagina, né, a banda celestial, o coro celestial, Jesus, né, sendo maestro de tudo isso, né, rompendo essas nuvens, como é que vai ser, né? Como é que vai ser um rapto? Isso não tem sentido e não condiz com a Bíblia. É verdade. Então, a vinda de Cristo, assim, né? ela vai ser visível. Todo olho vai ver a vinda de Jesus, né? Segundo, ela vai ser auditível. Nós não só vamos ver, mas nós vamos ouvir. Né? De acordo com 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16 e o versículo 17. Diz que ele descerá do céu com alaridos de trombeta. Então, se
a Bíblia faz referência, diz com alarido de trombetas, então é porque nós vamos ouvir, nós vamos escutar. Além de nós ver, a gente vai ouvir. Então é uma vinda visível e uma vinda auditível, né? Então essa é a vinda. Nós já vamos ver que não tem como a igreja ser raptada. De repente, uma pessoa, eu estou aqui conversando com você, e de repente você some e eu fico te procurando, sem saber para onde eu vou, para onde nós vamos, para onde você foi. Dentro dessa sua fala, me vem aquele que muitos pregam, ou até mesmo o versículo que diz que, deixa eu ver se o senhor me explica, que tendo dois, um será levado e outro ficar. Que significado é esse, pastor Messias? Não é? Isso é uma coisa assim, esse versículo, se nós pegar esse texto aí, de acordo com o sentido original do texto, Sim. é meio complicado, né, sabe? pastor? Porque, na verdade, a gente prega e a gente diz assim, um será levado e o outro será deixado. Isso. E a gente prega que quem vai ser salvo é quem vai ser levado. Mas se nós pegarmos uma teologia fiel ao original, não é. Não é quem... O salvo é quem fica e não quem é levado. Agora... Né? Quando diz um será levado e o outro será deixado, o que é deixado é o que é o salvo. E não o que é levado. Mas isso é muito complicado. Entendi. Você chegar para hoje colocar, né? Mas isso é, se você for fiel ao texto, se você for fiel, né? Se você pegar o resultado mesmo, é esse. Por quê? Porque se o próprio Jesus, ele fala isso, né? Que os não salvos, eles serão tirados, tem um texto lá em Mateus, serão tirados e são queimados, né? E quem é que vai ser salvo? É quem vai ficar, né? Entendi. Né? O salvo é o que fica na Terra Santa, é o que fica na Nova Jerusalém, é o que fica, né, no novo céu e na nova terra. Opa, tirou uma dúvida. Prossiga aí, meu pastor. Então, até aqui nós vimos só essa introdução a respeito da vinda de Jesus. Inquestionável, é uma vinda visível, uma vinda auditível. Né? Não tem como Jesus vir e a gente não perceber. Não tem como ele voltar e nós não ouvir, né, o som das trombetas de Deus. Agora, a grande questão é, o que vai acontecer? Né? Qual é um dos primeiros acontecimentos que vai acontecer quando Jesus voltar? Qual é a primeira ordem que ele vai dar para o primeiro acontecimento? De acordo com 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 17, a parte B do versículo de 1 Tessalonicenses 4, 17, a parte B diz assim, vou ler todo aqui. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com o Senhor, dá 16. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, um dos primeiros acontecimentos na vinda de Cristo é a ressurreição de todos os crentes salvos. Isso é formidável, né? É grandioso, né? É arrepiante, né? Então, todos aqueles que forem salvos, todos os crentes salvos em Cristo, eles irão ressuscitar. A gente falava sexta-feira no pequeno grupo, que os anjos vêm com as trombetas, deve ser um coro, né? Um coral, deve ser com certeza é o maior coral do universo, né? Tocando as suas trombetas, mas tem uma trombeta que ela vem em silêncio. Tem, pastor? Né? Uma trombeta que ela vem em silêncio. E essa trombeta, de acordo com a Bíblia, a Bíblia diz que o anjo vai receber a ordem para ser tocada. E quando ela for tocada, né, como disse Paulo aqui, ó, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta,
não mais, né? Você vê que lá no outro texto ele se refere já no plural. Aqui ele já está falando no singular, né? Com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Tem um outro versículo que diz que ele vai dar ordem para que essa trombeta seja tocada. E ao som dessa trombeta, os túmulos começam a se abrirem. E os santos começam a ressurgir, e diz a Bíblia, né, a palavra de Deus, que num corpo totalmente glorioso, um corpo incorruptível, imortal, porque Paulo diz assim, aquilo que é mortal se revestirá da imortalidade, aquilo que é corrupto se revestirá da incorruptibilidade. Glória a Deus. Né? Então a trombeta zoará e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Ou seja, o primeiro acontecimento na vinda de Cristo nessa terra é a ressurreição de todos os crentes salvos. Por que a ressurreição? Como falava no início, a vinda de Cristo e a ressurreição são os dois eventos, né, que dá base a todo o cristianismo, a toda a nossa fé. Sem esses dois eventos, sem essas duas verdades, não valia a pena ser crente, não valia a pena ter religião. Para quê? Né? Então, a vinda de Cristo e a ressurreição dos salvos é que determina a vida eterna. Paulo, ele diz, se não há ressurreição, comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Né? Então, esse é o primeiro acontecimento na vinda de Cristo, é a ressurreição dos crentes salvos. Não é todos mortos. Só dos crentes salvos. Né? Só quem está salvo e que está morto irão ressuscitar. Mas os crentes vivos, que também vão ser salvos. E com certeza vai ter muito crente que na vinda de Cristo eles estão vivos. Eles ainda não morreram. Né? O que vai acontecer com os crentes que estão vivos em consequência da vinda de Jesus? Mais um acontecimento, né? É mais um acontecimento, né? Com os mortos salvos, eles irão ressuscitar. Sim. Mas com os vivos salvos, o que é que vai acontecer com eles? Né? A Bíblia diz, no versículo 17, o seguinte: depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com o Senhor. Mas não respondeu, né? Pois então, abra sua Bíblia em... Vamos abrir aqui. 1 Coríntios, capítulo 15. 15 de 1 Coríntios, versículos 51 e 52. 15, 51 e 52. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos. Antes, a última trombeta, porque a trombeta zoará, e os mortos em Cristo ressuscitarão incorruptível, e nós seremos transformados. Então, o que é que Paulo nos fornece aqui? Que depois que os crentes salvos forem ressuscitados, vai acontecer a transformação dos salvos que estarão vivos. E essa transformação, Paulo diz que acontecerá no abrir e fechar de olho, no piscar de olho. Esse aqui é o abrir e não piscar de olho, né? Que acontecerá. Que acontecerá. É a transformação. A transformação, e não o arrebatamento. O arrebatamento. Né? O texto é bem claro. Eu não sei de onde é que tira a ideia de arrebatamento desse versículo, né? No abrir e piscar de olho, né? No momento, no abrir e fechar de olhos, antes a última trombeta, porque a trombeta zoará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. O que Paulo está dizendo é que a transformação dos salvos vivos, ela se dará de uma maneira tão rápida que ninguém vai perceber a transformação do outro. Por quê? Porque no versículo anterior, Paulo está dizendo que é o mistério. É o mistério de Deus. Né? E ela vai ser tão rápida que não tem como você perceber. Mas não está falando de arrebatamento, está falando de transformação. Né?
Aí, se nós voltar para onde eu iniciei lá, aí Paulo diz, aí o que é que Paulo fala? Aí Paulo diz que aí os salvos vivos, transformados, e os mortos vivos, os mortos ressuscitados, se juntarão e então subirá para se encontrar com o Senhor. Que dia glorioso, né, Gildo? Né? Isso Verdade. é uma palavra para refletir, né? Com certeza. Temos que refletir nisso, né? Temos que refletir a vinda de Jesus todo dia. Todo dia. Todo dia temos que refletir, porque Jesus disse que quem crê nele, ainda que morra, viverá, né? Por quê? Porque um dia ele vai voltar. E quando ele voltar, todos aqueles que tiverem na sepultura, todos aqueles que tiverem morrido, salvo em Cristo, eles irão ressuscitar. E todos aqueles que estão vivos, né? Eles irão ser transformados num corpo glorioso e se juntarão e subirão, né, para se encontrar com o Senhor. E Paulo dizia: assim estaremos para sempre com o Senhor. Aleluias. Isso não é uma utopia, isso é uma realidade, isso é uma verdade. Isso não é eu crer, isso não é eu acreditar, Gildo, que daqui a 4 anos, o nosso país será governado bem melhor e vai chegar ao ideal do que nós queremos. Isso não é eu acreditar que numa próxima gestão da nossa cidade, o próximo gestor ele vai administrar para suprir as nossas necessidades. Isso é utopia, mas aqui não, aqui é uma realidade, sabe? Aí eu te digo, como é que nós ficamos quando nós comparamos o mundo que nós vivemos, como nós ficamos quando nós comparamos a realidade de vida que nós estamos vivendo, a realidade de mundo que nós vivemos, quando nós comparamos a isso. Verdade. Né? Então, o mundo ideal, a cidade ideal, ela existe. Né? A cidade dos sonhos, ela existe. A cidade que eu quero para mim morar, para a minha família morar, a cidade que eu quero, que eu almejo, né? Os meus filhos entrarem e viverem, ela existe. Com certeza ela existe. Está sendo preparada. É a Nova Jerusalém. A cidade de Deus. Né? E essa cidade, ela será governada por Jesus. E isso dá início, né, através da sua vinda e da ressurreição dos mortos salvos e da transformação dos salvos que estarão vindo em consequência da vinda de Jesus. E o fato mais difícil, agora, pastor? O que é que vai ter um terceiro acontecimento? O que é que vai acontecer? Se os mortos salvos irão ser ressuscitados, se os vivos salvos serão transformados, eles irão subir. O que é que vai acontecer com o restante das pessoas que estarão vivos? Agora vem a parte mais difícil, pastor. O que é que vai acontecer? Porque vai ficar muita gente, né? Eu creio. A gente não sabe quem, não podemos dizer quem, né? Mas vai ficar muita gente. Então, o que é que vai acontecer com os não salvos? O que é que vai acontecer com as pessoas que não vão ser salvas? Né? Vamos ver o que é que diz 2 Tessalonicenses, capítulo 2, o versículo de número 8. Olha o que é que diz. Capítulo 2, o versículo de número 8 de 2 Tessalonicenses. Diz assim, eu vou ler o versículo 7 e o versículo 8, diz assim, porque já o mistério da injustiça opera, somente há um que agora o retém, até que do meio seja tirado. Então será revelado o iníquo, a quem o Senhor matará pelo sopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Mais um acontecimento. Né? Mais um acontecimento. Terceiro. E que acontecimento é esse? A morte de todos os não salvos. Todas as pessoas que não irão ser salvas, elas irão morrerem em consequência da vinda de Jesus, né?
O apóstolo ele diz assim: então será revelado o iníquo. Por que que vai ser revelado o iníquo? Sim. Né? Tu imagina, vamos conjecturar aqui. Se tem 1000 pessoas aqui, e dessas 1000 pessoas, 300 pessoas foram tiradas. Por exemplo, tem 1000 pessoas, e dessas 1000 pessoas só tem 300 pessoas honestas, pessoas direitas, pessoas de boa índole. E essas 300 pessoas foram tiradas do meio das 1000. Quantas ficaram? De 1000 tiro 300 ficou quanto? 700. 700. Então, ou seja, se de 1000 tem 300 pessoas honestas, 300 pessoas boas, o restante não são, quando eu tiro as 300, ficou qual? Ficou as Verdade. desonestas. Isso. E isso não precisa mais, tá totalmente revelado, não precisa nem eu contar. Né? Por isso que Paulo diz assim: então será revelado o iníquo, a quem o Senhor matará pelo sopro da sua boca e aniquilará, né? Destruirá pelo esplendor da sua vinda. Ou seja, como os salvos foi tirado, ficou só os não salvos. Né? E a Bíblia diz que o sopro da boca de Deus aqui é o Espírito de Deus. Né? Tem a tradução fiel da Almeida Corrigida Fiel. Sim. Ela fala lá, ela diz assim: então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo Espírito da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Ou seja, o Espírito de Deus. Por quê? Deus vai matar todos os não salvos, irão morrer em consequência da vinda de Jesus. Então é o terceiro acontecimento. Primeiro, ressurreição dos salvos. Isso. Segundo, transformação dos salvos. Vivos. Terceiro, Salvos vivos, né? salvos vivos, né? E terceiro, a morte de todos os não salvos. Essa morte dos não salvos, ela acontecerá rápido, igual a transformação dos vivos? A gente... Porque é um sopro, né? Eu não vou Afirmar. Eu não posso afirmar, Mas né? é bem- Porque bem- a Bíblia não me fornece. Mas é muito Né? Como? A Bíblia diz parecido, que, né? A Bíblia diz que eles irão morrer. Não diz como, né? Nem quanto tempo, né? Demorar. Vai demorar, né? Mas a Bíblia